Ela é performática e inquieta. A poesia verte em suas veias facilmente. Seu 11º livro, Dona, é fruto de um trabalho de observação de 4 anos, tanto dela quanto de outras mulheres de 50. No Palavra Literária de hoje vamos receber a poetisa Luciene Carvalho. Luciene Carvalho nasceu na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. O início do caminho no universo literário se deu como finalista do extinto Festival de Literatura, Arte e Música Popular, FLAMP, da Universidade Federal de Mato Grosso, no início dos anos 90. É a primeira autora negra a ocupar uma cadeira na Academia Mato Grossense de Letras, parte importante do seu trabalho. Como declamadora, se fez em shows poéticos em que une figurino, efeito cênico e trilhas musicais que criaram uma atmosfera para oferecer sua poesia viva e colocá-la a serviço da emoção da plateia. Estamos aqui recebendo a imortal escritora Luciene Carvalho. Luciene, bem-vinda ao Palavra Literária. Muito obrigada. Bom dia, Raul. Que seja lindo. Sempre. Eu queria começar o nosso bate-papo conversando como começou essa história. Quando surgiu a escritora Luciene Carvalho? Eu acho que a escritora é filha de uma criança que declamava. Eu comecei a declamar com 2 anos e meio. Conta a lenda, né? A minha mãe passa isso pra mim. Então, quando visita chegava, ou nas noites de vizinhança, aí eu lembro muito da voz da minha mãe dizendo, Lu, e ela me chamava de Luque. Aí eu, senhora mãe, que eu era uma criança, bicho do mato mesmo. Mas tinha alguma coisa na hora que ela falava, venha dar poesia. Então eu aprendi, no contexto, dar poesia, né? Não era declamar. E eu acho até hoje que é a coisa mais generosa falar, venha dar poesia. Porque você dá poesia para alguém é iluminar a alma. E aí a timidez sumia. Sempre foi um território onde eu me senti muito à vontade. E a Luciene, que escreve, começou de uma maneira que eu não consigo ainda dimensionar. Em 1987, Carlos Drummond morreu. E eu nunca fui uma pessoa de consumir muita poesia. Eu era da prosa. Me deu uma dor profunda. Eu me deitei no chão do meu quarto, eu já era casada, e eu fiquei em posição fetal, pensando assim, poesia é revezamento 4 por 100. Poesia é revezamento 4 por 100. A partir daquele momento, flui versos de dentro de mim, num volume que eu nunca tinha experimentado antes. E eu nunca mais parei de escrever. Você representa muita coisa dentro da literatura do Estado, com seus livros, suas poesias e a sua atuação, né? Você é muito atuante. Eu queria que você falasse, era um assunto que eu ia deixar um pouquinho mais para lá, mas aproveitei sua deixa, para falarmos dessa sua atuação, dessa sua representatividade, a primeira mulher negra a ser imortalizada na Academia Mato Grossense de Letras. Eu só acredito em representação quando ela é atribuída. Então, é o público que me faz representante. A autorrepresentação é ego, né? Então, eu permito ser ícone de alguma coisa quando os representados me atribuem esse valor. Né? Mas eu me lembro com muita alegria no dia da minha posse. De repente, começou a entrar umas meninas pretas, lindas. O que era aquilo, Jesus? Ela entrou uma pequenininha, com black power desse tamanho. E eu olhava para aquele povo incomum, que nunca tinha entrado na academia. E eu olhava para aquelas meninas negras e elas entraram em silêncio e foram buscar lugar. Naquele momento, eu tomei consciência da importância
do que estava acontecendo. Eu entendi que o fato de eu estar assumindo a cadeira 31, o fato de eu estar assumindo uma cadeira na Academia Mato Grossense de Letras, estava também entrando junto comigo todas elas. Vamos seguir e falar dos livros. Você tem algumas coisas escritas e eu quero um foco especial ao último livro, Dona, que para mulheres acima de 50, numa época que você faz 50, por favor. Então, doeu, mano. Eu não sabia onde que tava a dor, sabe? Eu não tinha noção. Onde é que tava doendo? Isso começou mais ou menos aos 47 anos e deprime, incomoda e... Aí começou uma reflexão e uma pesquisa. Eu passei a olhar onde é que estavam essas mulheres de 50 anos. Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que estão? Primeiro eu constatei uma invisibilidade social sobre elas, né? E não tem registro, né? Não tem registro literário ou musical. Eu comecei a vê-las no ônibus. Eu entrava no coletivo, cadê? Procurando as mulheres. Elas não tinham nome ainda, né? O nome veio bem depois. Elas vinham do trabalho, era perceptível. A bolsa, o traje, sempre. As mulheres operosas e trabalhando. E elas realmente encolhidas, como se o processo de envelhecer, como se aquela marca no rosto, como se aquele corpo mais flácido, mais abaulado, fosse uma culpa pessoal. Eu acho que esse é um tema ousado, é um tema difícil de trabalhar, mas as pessoas não querem a feminilidade da mulher de 50. E eu não achava o nome, né? O nome óbvio seria Senhora, né? Mas tem um rapaz, um recém-chegadinho na literatura, chamado José de Alencar, que já usou esse nome. Então, eu tive que procurar outra. E, de repente, eu ouvi a palavra Dona. Eu disse, é isso. Porque elas começam a ser donas de si, querendo ou não. Elas têm que se levar, elas têm que se encontrar, elas têm que dar conta delas, de filhos, do que a família desdobrou. Teve um momento, que eu cheguei numa âncora de paz. Eu tava pronta para expor tudo. A sexualidade, a eroticidade. Nesse ínterim, a minha mãe morreu e eu percebi que a mulher de 50, ela vive lutos. Luto de filho, luto de relacionamento, mas tem um luto essencial, que ela vai ter que fazer uma escolha. Ou ela permite que aquela juventude óbvia vá morrendo nela, ou ela não vive. Não vi nada sobre isso em poesia. O ineditismo disso é relevante. Eu gostaria de estar dialogando com todas as mulheres próximas aos 50, de 50, caminhando pelos 50 e dizer que é uma hora que a gente ainda tem que se compreender, a gente ainda tem que conversar. Tem muita coisa para ser dito, porque é o momento em que a mulher está mais plena. Isso aí. Bom, eu quero já te agradecer esse primeiro momento, dona do Palavra Literária de hoje, mas falaremos mais no seu cantinho daqui a pouco, onde você se inspira, onde vem todas essas pesquisas e esses poemas. Obrigado. Muito obrigada. Muitos livros inspirados em histórias reais, que ganham as telas do cinema, conseguem fazer com que o espectador capte a força dessas histórias que muitas vezes ainda são desconhecidas. É o caso de Estrelas Além do Tempo, que coloca um spotlight na questão gênero e racial durante o período da corrida espacial. Estrelas Além do Tempo. Baseado no livro homônimo de Margot Lee Shetterly, a história se passa durante a corrida espacial entre Estados Unidos da América e a antiga União Soviética, hoje Rússia, na Guerra Fria, onde matemáticas negras fizeram parte da equipe de cientistas da NASA, em meio a um momento em que a segregação racial era presente na sociedade americana. Estrelas Além do Tempo é uma narrativa que mostra a superação não só da mulher dentro da sociedade, mas principalmente da mulher negra em meio a um trabalho tão admirado e muitas vezes associado apenas aos homens. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais da poesia líquida de Luciene Carvalho. Eu volto já já.
Luciene Carvalho transita pelas ruas, bairros e memórias de Cuiabá, com seus versos que representam o calor dessa cidade. Nós convidamos a Rapper Azul para fazer uma leitura de um dos poemas da escritora. Passeio por meu bairro, colho rosas em geral. Ouço trechos de programas de rádio que as casas deixam escapar por suas janelas. Aquela solta um pagode de domingo, onde a dona deve viver sorrindo. Em uma oficina mecânica, o sertanejo óbvio. Naquela casa da viúva não sai som nenhum. Ela tem um rádio até. É que mandou pro filho, tá preso no Carumbé. Naquele jardim bonito, com um som sofisticado, mora travesti Tadeu. Ganhou casa, carro, grana de um amante europeu. Virando naquela esquina, passa o boi, passa a boiada. Também passa uma menina, passando a cocaína pra toda garotada. Tem costureira, bandido, tem princesa, tem mexer. Tem motorista de praça, boca de fumo e fumaça. Tem desemprego e avião. Tem perigo nas calçadas, onde a vida é quase nada, na base ou no camburão, e uma gente linda e sobrevivente sobe e desce o morro no sol quente. E nessa lida inventa nova moda, nova vida. E quando sexta-noite rola o som, nas camas, becos, contos e varandas, o dom aqui no folga em gemidos e faz mais gente pra essa ciranda. Luciene Carvalho. Como prometido, mais um pouco de Luciene Carvalho e dessa vez num lugar que inspira história, família e escritas. Certo, Luciene? Sim. Aqui passou muita coisa e aqui também é onde você... Aqui eu digo porque esse espaço todo, né? Já fiquei sabendo da casinha ali e agora esse espaço novo, onde você escreve muito, onde você pensa muito, onde você reflete sobre os seus próximos passos na literatura. Vocês estão num território onde eu construí o que tem de profissional na minha carreira. Tudo o que foi publicado de forma individual, tudo aconteceu aqui. Todos os shows foram concebidos aqui. Cada pedacinho disso aqui está dentro de mim e está dentro do que eu escrevi. Sim. Mesmo estando num momento, né, diferente, num espaço diferente, no mesmo quintal. Mas a inspiração sempre veio daqui, por estar perto da família, porque você nos contou agora em off uma história muito interessante, que esse espaço aqui de hoje foi passando do bisavô para tia, para mãe, para tia, até chegar a tua vez de ocupá-lo. Esse espaço aqui, na verdade, ele é de uma grande família que começou com o meu avô materno vindo pra cá, seu Manuel Hilário da Conceição. Ele fazia muitas festas, ele era tocador de pé de bode, aquela sanfoninha pequena, e além de funcionário público, ele percorria o estado inteiro, Mato Grosso do Sul, até na Bolívia. Ele tinha um conjunto, e um dia eu perguntei pra minha tia, o conjunto, chamava como? E aí veio a minha surpresa. Ela falou, não, quando eu fazia as festas aqui, era um conjunto de jazz. Eu falei, como, tia? Eu tenho consciência que a minha tia não tá... Na Segunda Guerra, houve um contato. E o nome dos conjuntos que tocavam, o bumbo, o metal, a sanfona, chamavam jazz. Que interessante. Eu acho isso interessantíssimo. Eu ainda pretendo uma hora escrever sobre essas memórias que eu fui colhendo. E eu quis muito colher. Por ser gato que nasceu no forno, né? O fato de eu ter nascido e deslocada muito menina pra cá me fez olhar e ir assimilando. Daqui desse quintal eu fui assimilando Cuiabá. Foi daqui que eu namorei com a cidade. Foi daqui que eu aceitei o convite de casamento com a cidade. E foi aqui que eu celebrei essa coisa literária. Eu tenho um amor literário com Cuiabá que está presente na minha obra como um todo. Cuiabá é a minha grande musa. Em cada conto que eu escrevo tem uma árvore, tem um pedaço da cidade, tem um relato de fruta, tem um olhar sobre esse bairro, Porto, sobre tudo que acontece na cidade. Bom, você falou então que tem muita inspiração desse lugar, tudo que você escreve, você celebra Cuiabá, você reverencia a cidade, tem esse amor por Cuiabá, que Cuiabá é sua musa. Sempre. Mas nós temos o lado de onde a Luciene
inspira, a Luciene é musa, Luciene é reverenciada. Você, inclusive, virou um filme. Eu queria que você nos falasse um pouco dessa experiência que é incrível, de pessoas que acreditam e são orgulhosos de ter você como cidadã mato-grossense, como espaço da nossa história da literatura, e resolveram documentar isso aí através de vídeo também. Eu tenho uma afilhada chamada Viviane, minha única afilhada aqui de batismo, e ela um dia foi mostrar para um colega de trabalho chamada Juliana. Essa mesma Juliana esteve na posse com o Diego Baraldi, na posse da academia. E ela estava olhando aquilo tudo com muito estranhamento. Como? Mas como? Diz ela depois. Depois de um certo tempo, cerca de 1 ano, ela veio me visitar aqui no quintal. Ela disse: Luciene, eu estou pretendendo fazer um documentário. Hã? É sobre você. E isso foi amadurecendo até que em 2008, Juliana entrou aqui de banheiro químico, furgão, parou a rua, montou um restaurante para servir a equipe de forma muito profissional, de forma técnica. Eu falo que eu não vou muito com o jeito dela, porque ela exige de mim, além... Eu nunca tive um relacionamento de trabalho em que alguém conseguisse me fazer ir além. E ela conseguiu me tirar. Porque aquela moça é de uma seriedade, de um profissionalismo que vai além. Eu me sinto muito honrada pela seriedade do trabalho. Um longa-metragem me deu um incômodo muito grande, porque eu lidava com os pequenos formatos, né, que eu tenho feito. E eu sempre me senti muito à vontade. Mídia nunca me assustou, porque sempre foi. Eu sou aquela que todo dia que vai fazer alguma coisa diferente, lembra que quem me colocou onde estou foi a mídia cuiabana. Foi o audiovisual, foram as televisões, foram os jornalistas. Eles fizeram uma eletiva com o meu trabalho, né? Mas a Juliana me trouxe uma outra dimensão de mídia. E uma promessa de levar meu trabalho. E ela fez isso com... Eu não consigo achar palavra. É a primeira vez que alguém me deixa sem palavra. Juliana Curvo tem uma birra disso. E eu desejo para ela toda a sorte do mundo no trabalho que ela faz. Porque ela faz com seriedade, o respeito à equipe, o cumprimento das regras e normas. Eu aprendi muito com ela. Ela me permitiu mostrar não só minha vida, mas o que está em torno de minha vida, minha arte. Teve um momento em que ela parou o Cine Teatro, contratou o Cine Teatro para gravar a minha presença cênica. Então, a grandeza do trabalho e o olhar da Juliana vai me surpreender sempre. Eu tô muito serena com relação ao filme, ao que vem a ser. Porque quando você trabalha com uma pessoa e você sente o profissionalismo dela, você fica segura. Ela passeou mesmo pela sua história, Ela me mostrou parte da minha história. É nisso. Ela conseguiu mostrar dentro do olhar dela algumas coisas que eu não vi em mim. Incrível, incrível. Incrível. Que você continue mostrando para todo mundo um pouco da sua história, vida longa, os seus passos no palco, nos livros, nas escolas, e que possamos ter muito mais de Luciene e outras mulheres desse calibre no nosso estado. Obrigada, é bom ter parceiros, porque você também passeia pela arte cuiabana, e te encontrar é a certeza de bom trabalho. Eu gosto muito do trabalho que vocês estão fazendo, eu me sinto cercada por bons profissionais, eu me sinto segura com o olhar da direção, eu me sinto feliz que os ancestrais tenham escolhido vocês para estarem vivendo esse momento novo de minha vida. Muito obrigada. Sempre vou dizer, mídia é passarinho. Só vocês podem estender a obra para mais e mais e mais pessoas. Sem vocês, nossas pernas são muito curtas na escrita. Obrigada por tudo que vocês fazem pela minha carreira. Hoje, 300 e muito mais anos. Isso aí, obrigado. Obrigada. E para conhecer um pouco mais sobre Luciene Carvalho, você pode segui-la através da rede social no Facebook. É só procurar por luciene.carvalho.505960. E no próximo bloco tem o Rolê Literário, com o coletivo Voo Literário e o Slam Capim Cheiroso. Não saia daí.
Quem fica na memória de alguém não morre jamais. No nosso álbum de memórias de hoje, a professora do Brasil, Maria de Arruda Miller. Maria de Arruda Miller nasceu em Cuiabá em 9 de dezembro de 1898. Lecionou em vários estabelecimentos de ensino da capital e, temporariamente, no grupo escolar de Poconé, onde seu esposo, Júlio S. Miller, foi diretor. Integrou um grêmio literário, Júlia Lopes, que por quase 50 anos publicava a revista A Violeta. Encampou o movimento na década de 30 em prol do voto feminino e conclamou as mulheres matogrossenses a se inscreverem como eleitoras quando o voto foi consignado na Constituição de 1934. Em 2002, o então ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, entregou-lhe em mãos a comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, em reconhecimento ao trabalho didático realizado por Maria. Aos 103 anos de idade, ela tornava-se professora do Brasil. Debater literatura voltada para as questões femininas e incentivar mulheres a lerem obras de outras mulheres. Foi assim que 3 amigas criaram o coletivo Voo Literário, que você confere agora. Uma postagem nas redes sociais. Foi a partir disso que estas amigas decidiram criar um clube de leitura, o Voo Literário. O Voo Literário é uma iniciativa minha com mais 2 amigas. E hoje muita gente costuma dizer, né, que as redes sociais elas afastam e às vezes deixam as pessoas mais distantes, mas nesse caso foi a partir de um movimento que a gente fez nas redes sociais, uma postagem da Lili, que é uma das meninas que fazem parte do clube, e a ideia surgiu disso. Então ela estava interessada em fazer parte, né, de um clube de leitura e fez um post no Facebook perguntando se alguém sabia se havia algum clube em Cuiabá. Eu vi, comentei e falei, eu não sei se tem, mas eu acho que a gente pode criar um clube. E a partir disso, uma outra pessoa comentou e nós já marcamos a primeira reunião do clube. Já na primeira reunião, as integrantes do grupo perceberam que tinham mais em comum do que imaginavam. E a partir dessas semelhanças, surgiu o próprio nome do clube. Na nossa reunião que a gente fez para discutir como é que o clube ia funcionar, os livros que a gente ia ler, a gente estava conversando, a gente viu que os livros que a gente estava lendo naquele momento, de todo mundo, de todos os participantes do grupo, tinha alguma coisa a ver com pássaro. E aí, a partir disso, eu fiquei com aquilo na cabeça, a gente fez um briefing para criar o nome do grupo. E eu coloquei esse no meio, né, Voo Literário, as meninas gostaram e ficou Voo Literário. As reuniões do clube são mensais e geralmente acontecem em algum café de Cuiabá. Na lista de leitura, o foco está em obras escritas por mulheres. Como nós somos mulheres, também acho que foi um processo meio que natural que a gente acabasse dando um olhar também para as escritoras. Então tem essa pegada também, essa ideia de incentivar as pessoas a lerem mais mulheres, a lerem mulheres negras também. É um outro movimento que a gente tem feito no clube. Eu tive uma experiência, estou tendo na verdade, com um livro de uma escritora brasileira chamada Carolina Maria de Jesus. E o que a Carolina mostra para mim, e eu tenho pensado muito nisso, lendo a obra dela, é isso. É uma mulher negra, favelada, como ela mesma gosta de se tratar no livro, né? Que ela é uma mulher negra favelada, arrumava o seu tempo mesmo com 3 filhos, chorando, pedindo comida, e ela arrumava tempo para escrever e para ler, e lia bastante. Então é aquela história de pensar, qual é a sua desculpa? O Voo Literário está aberto a novas parcerias e participantes. Fica o convite, então, para quem quiser participar com a gente do nosso clube literário, que goste de ler, que queira debater sobre o feminismo, que é o que a gente tem lido ultimamente, sobre a visão de mulheres negras, sobre desigualdade social e racial. Então fica aí o convite para quem quiser estar participando com a gente, entre em contato, que será muito bem-vindo. Um novo estilo de poesia performática está se popularizando no Brasil, o slam.
E você vai conhecer agora o Slam do Capim Cheiroso, que está alvoroçando Cuiabá. O Slam é uma competição de poesia internacional. Todo ano rola o Slam BR, que seleciona os integrantes para participarem do internacional. E aqui em Mato Grosso, em Cuiabá especificamente, tem o Slam do Capim Cheiroso, que rola toda segunda sexta-feira do mês, na pracinha do Beco do Candeeiro. E a batalha funciona basicamente em 3 rounds. Em cada round, cada poeta tem que ter pelo menos uma poesia de até 3 minutos. E a gente pega as notas do povo, do júri que está ali acompanhando, da galera que está assistindo. E assim a gente tem um vencedor a cada edição. Essas edições selecionam uma pessoa ao final do ano para participar do Slam Nacional. Nos dias quentes não haverão mais coquetéis. Migrarei sem destino, sem certeza e sem abrigo. Uma guerra infinita comigo. Seu silêncio é meu pior inimigo. O Slam do Capim Cheiroso, ele existe há mais ou menos uns 2 anos. Ele começa na Praça da Mandioca. A escolha do local é por conta do processo de elitização da mandioca, então ele vem com a proposta de intercâmbio cultural. Aí a gente se reúne tentando fazer com que mude de local devido aos últimos acontecimentos de coerção que aconteceram na Praça da Mandioca. Então a gente decide fazer no Beco do Candeeiro, né, que é um espaço onde a gente acredita que a gente pode ter contato com as pessoas que convivem ali e levar poesia para aquele espaço e também levantar os debates naquele espaço. Esses dias eu parei para pensar quando foi que eu esqueci de mim. Sabe quando qualquer coisa é mais importante? O ônibus que você vai pegar, o que fulano vai achar, o que seus pais vão pensar, que aquele maninho que estudou contigo passou no concurso, o outro tá preso, seu primo com 16 passou no vestibular. É tanta fita pra pensar, a ansiedade começa a falar, parece que eu não tô indo pra nenhum lugar. Eu ouço a batida do relógio da minha mente e cada segundo parece que vai me matar. Aí um dia o mestre me disse, você já ouviu falar sobre o presente que a vida nos dá? O agora, e você tem que saber aproveitar. Prezar por cada encontro, por cada bom dia, por cada olhar. Para! Não aguento mais essa farsa. Felicidade infinita, não vejo a fonte. Tira esse sorriso do rosto, encosto, ponto morto. Esse sorriso duro não disfarça o olhar, só distrai a visão. Focados no Facebook, informação domina a mente. A atenção desvia do irmão. Às vezes eu volto para casa, durmo e sonho com uma velha branca cheia de úlceras, passando protetor solar. De repente, a minha pele começa a rasgar. Acontece que o protetor solar fator 100 protege a pele da velha branca cheia de úlceras do sol. Mas não protege a minha pele, não protege a nossa pele. Protege a sua? Você sabia que Raquel de Queiroz apoiou a ditadura militar? A escritora Raquel de Queiroz, no início da ditadura, cedeu sua casa para políticos e intelectuais planejarem o golpe militar. Ela participou pintando folhetos e até se filiando à Aliança Renovadora Nacional, ARENA. Em 1991, quando participou do programa da TV Cultura Roda Viva, Caio Fernando Abreu questionou o posicionamento da escritora, ao que ela replicou: gostaria de responder a você que nós estamos em um país democrático. Eu respeito suas posições e espero que você respeite as minhas. E você confere agora a nossa dica literária de hoje. Meu nome é Simone Sanches Vicente Moraes e trabalho na Escola Estadual Professor Gercy Jacob. E a minha dica literária é Memórias de uma Moça Bem Comportada, de Simone de Beauvoir. Essa dica literária, então, é para que nós, mulheres, possamos compreender um pouco esse universo que a gente acha que é tão masculino e que nós temos o nosso espaço, sim, que nós podemos fazer o que a gente quiser, que nós temos competência e somos capazes. E eu aprendi isso com a Simone. Essa é a minha dica literária. O programa Palavra Literária de hoje termina aqui, mas nos vemos em breve com mais um escritor da literatura mato-grossense. Além de dicas, informações e lugares descolados para vocês que apreciam o mundo das letras. Até a próxima!